Olá a todos, estamos começando agora mais um encontro da Eucatex, para a gente justamente falar de tendências. Eu vou apresentar as tendências pesquisadas especialmente para a Eucatex, e ao mesmo tempo a gente vai fazer um bate-papo com a Winnie, que super assim se dispôs a estar presente aqui com a gente, para a gente justamente não só batendo um papo, mas até esclarecendo dúvidas, né, para deixar mais claro como são esses procedimentos de pesquisa, para que eles servem, como que eles funcionam para desenvolvimento de novos produtos, para atender melhor o cliente. Então, é uma informação que foi feita para o Catex, mas, na verdade, ela corre toda a cadeia, né, de revestimentos, de mobiliários, né, de todo o universo do decor, na verdade. Então, para todos que estão aí agora, boa tarde. Para todas as mulheres, um feliz Dia Internacional das Mulheres, um dia de luta, como todos os outros, mas a gente continua, né, lutando aqui pelos nossos direitos e pelos nossos espaços, para a gente ter isso cada vez mais consolidado. Vou passar um pouquinho a palavra agora para a Winnie, para ela se apresentar, falar um pouco do espaço dela, desse universo do design do bom, né? Do @design do bom, falar um pouco sobre esse universo, para aí, então a gente começa rapidinho a nossa apresentação aqui das tendências e a gente já começa a conversar. Fala um pouquinho de você então, Winnie. Legal, Patrícia. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né, para a gente conversar sobre um assunto que eu adoro. Para quem não me conhece, meu nome é Winnie Bastian, eu sou jornalista especializada em design há mais de 20 anos e sou, na verdade, arquiteta de formação, mas jornalista de vocação, né, super curiosa, eu brinco que eu sou curiosa de carteirinha e apaixonada por esse universo. Então, é um papo que me empolga, tenho certeza que a gente vai passar uma hora bem gostosa aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, o convite da Eucatex, para mim e para você, foi super bacana, né? Eu que sou meio dentro da Eucatex nesse sentido, por conta de fazer parte desse processo de pesquisa, né, de base para desenvolvimento dos novos produtos, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui, apresentação, só para vocês terem uma ideia. A Tendere é a minha empresa, uma empresa de pesquisa de tendências. A gente é especializado em hemisfério sul, portanto, os procedimentos de pesquisa e o olhar que a gente tem é um pouco diferente. No caso da Eucatex, a gente é focado muito em Brasil, né? A demanda, né, de pesquisa, o briefing de pesquisa da Eucatex é justamente para a gente entender a maneira de morar, a maneira de viver, a maneira de construir do Brasil. Então, a gente fala muito a respeito dessa realidade. E para a gente ter uma ideia geral, assim, né, para que serve, né, pensar futuro, se dá para a gente pensar futuro, né, afinal de contas, com tantas coisas acontecendo, guerra, né, Covid, então como que a gente lida com o futuro com tantos obstáculos, né? Na verdade, o futuro sempre tem obstáculo, né? E faz parte do Future Studies pensar justamente quando tem obstáculo, quando não tem obstáculo, né? A gente cria cenários, né? E são esses cenários que ajudam a gente a pensar as estratégias, tanto das empresas quanto da sobrevivência mesmo, né? Para a gente pensar como seria um mundo melhor, o que é esse mundo melhor, o que é necessário para a gente fazer esse mundo melhor. Então, a gente que faz esses estudos de futuro, a gente está muito ligado a tentar antecipar os temas, aquilo que vai ter impacto sociocultural, aquilo que vai ter impacto econômico, estético. E, no caso aqui, a gente vai falar muito desse teor estético, que não é nem um pouco secundário, pelo contrário, né? A gente vive, né, dentro de universos que são universos estéticos que nos tocam esteticamente, ou seja, que nos tocam pela cor, pela textura, pela maneira como essas coisas são colocadas no mundo. Então, para a gente se manter relevante no mercado, entender como esses temas nascem, como eles, né, se desenvolvem e como eles estão ali realmente presentes, é fundamental. É uma informação estratégica, portanto, para a gente pensar, né, para quem que a gente vai criar. E aí, por conta disso, é necessário a gente entender que tem uma visão que é macro, e essa visão macro é que vai se afunilando e aos poucos a gente vai chegando no Brasil.
Então, é bem importante a gente entender que a gente não está isolado, né? Não há país, não há povo que é isolado no mundo, né? O que a gente tem é sempre uma conexão, uma relação, né? E essas relações são necessárias a gente entender logo de cara. Então, no contexto mundial, a gente também, em pesquisa de tendências, é importante a gente entender o hoje, para a gente poder fazer esses desdobramentos de futuro, para a gente projetar o futuro, projetar o amanhã. Então, quando a gente pensa no contexto mundial hoje, a gente tem pandemia, né, que é uma crise que gera problemáticas sociais. A pandemia está indo embora. Sim, a pandemia está indo embora. Isso é super verdade, né? Graças à vacina, uma série de políticas sanitárias mundiais, a gente está conseguindo passar por esse, né, depois de 2 anos, né, a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel e sair, mas a gente também tem uma guerra acontecendo nesse momento, várias guerras, na verdade, mas uma guerra em especial que tem, vamos dizer, impacto direto, né, no mundo ocidental, que é a guerra da Ucrânia. A gente percebeu com a pandemia que a sociedade é muito adaptável, né? Porque rapidamente a gente mudou a maneira de viver, os hábitos se modificaram. As pessoas reclamam, elas reclamam, faz parte, na verdade, quando você é tirado de um lugar confortável, ou seja, tirado de um lugar que você entende, que você sabe como é que funciona, né? E de repente você tem que se adaptar a uma nova situação, onde o tempo inteiro você está passando álcool gel, o tempo inteiro você usa máscara, né? Então isso realmente mostrou que a sociedade ela se adapta rapidamente para sobreviver, inclusive, né? Esses novos hábitos geram novas formas de olhar para o mundo que vão gerar novas sensibilidades. Então, a gente também tem uma mudança de comportamento que nasce a partir dessa situação de 2 anos de pandemia e esse processo de saída da pandemia, né? Basicamente, a gente viu uma aceleração muito forte, né, de várias coisas que estavam começando, que eram bem iniciais, ou que já estavam em processo, mas que demorariam ali 5 anos, 6 anos, 10 anos para se estabelecer, foram aceleradas e muitas, inclusive, foram aceleradas de tal ponto que já caíram em desuso rapidamente, né? Então, essa aceleração das transformações, elas foram reais, assim, e aconteceram muito, muito, muito rápido, né? Então, o que a gente tem hoje, né? Quando a gente pensa nesse contexto mundial, né? A gente tem um mundo que reconheceu que é frágil, né? A gente viu isso muito claramente quando as pessoas ficaram dentro de casa, o quanto a natureza se recuperou, por exemplo, né? Então ficou super famoso, né? As imagens de onças andando no centro de Manaus, né? Ou a limpeza dos canais de Veneza, javalis passeando no meio de Roma. Então você começa, né, Milão com animais passando, né, selvagens, cervos passeando. Então a gente vê que, na verdade, a fragilidade do nosso mundo, o quanto a gente estava realmente impactando de maneira muito negativa todo esse universo natural. A gente viu também um clima de ansiedade muito grande, uma consciência muito forte da não linearidade, né? Então a gente não tem uma vida linear, ou pelo contrário, né? A gente percebeu que é muito mais complexo, né? Então essa ideia de tudo tem começo, meio e fim, a gente viu que não é bem assim, as histórias se tornaram mais complexas, e também as pessoas perceberam que esse cenário novo, esse lugar novo que chegou, essas transformações, para um grande contingente de pessoas se tornou um cenário incompreensível. Então, isso é tudo que é negativo, ele pode ser visto também como oportunidade, né? Então, a gente pode ver justamente, olha, faz o papel justamente das empresas entrar aí para desenvolver e trazer essas pessoas para um mundo que seja mais compreensível para elas, né? Então, o primeiro universo que muita gente se fascinou e também muita gente viu como incompreensível é viver nesse imerso de digital, né? De físico e digital ao mesmo tempo, né? Então, presença de inteligência artificial em tudo quanto que é canto, né? A gente viu a voz ganhando muita importância, inclusive, né? Então, você dá comandos simplesmente, né? Isso fez algo, né, que a gente pode chamar de hands-free, então você já não precisa mais do touch para dar comandos, você vai falando com o seu computador, falando com o seu celular, falando com a sua inteligência artificial centralizadora da sua casa, e as coisas vão, né, gerando dados, conversando com você, né? Então, a internet das coisas, a IoT,
se tornou algo muito mais cotidiano e muito mais presente do que a gente imaginava. A gente achava que isso ia demorar, que ia ser um futuro ainda, né, a ser construído, e foi super acelerado por esse processo. Além disso, a gente está o tempo inteiro lidando e falando e fazendo coisas, ora no digital, ora no físico, e a gente nem percebe quando a gente passa de um para outro, né? O design passa, então, a vestir a camisa que ele sempre teve, de certa maneira, né, que é de trabalhar para melhorar, né, e solucionar problemáticas do consumidor, mas agora vira uma coisa super, vamos dizer assim, radical, né? Então, porque o mundo mudou. Então, esse cliente que a gente conhecia, essa pessoa, essa segmentação que estava do outro lado, esse usuário que a gente conhecia, ele também mudou, né? Então, não é só o que está em volta dele que mudou, mas essa mudança transforma ele também, né? Ele não vamos dizer assim, vedado a essas mudanças, pelo contrário, né? Ele acaba se transformando também. E aí, meio que o design presta atenção de novo, né? Percebe o quanto é importante dialogar e se aproximar de uma maneira muito mais radical do usuário, né? Da pessoa que está utilizando, né, os serviços, né? E aí a gente vê que essa coisa da fragilidade, né, do planeta, ela se tornou muito, muito, muito clara, assim, né? Então, isso vai gerar, em nível pessoal, uma economia do bem-estar, uma procura por você estar sempre, né, de maneira mais sustentável no mundo, inclusiva no mundo, se sentir bem no mundo. E essa economia do bem-estar, ela tem muita reverberação em casa, né? Ela tem muita reverberação no ambiente de trabalho. Então, a urbanidade, a arquitetura vai realmente se transformar nesse momento, né? Ou pelo menos vai sofrer impactos, né, bem fortes nesse momento. A ideia do equilíbrio ambiental também, uma busca constante, assim como os compromissos ambientais que não mais só o Estado, mas uma série de empresas começam cada vez mais a se ver envolvidos. E aí a gente vê o quanto, né, o mundo empresarial começou realmente né, a ir por esse caminho de uma maneira mais sólida. Tanto é que quando você vai investir na bolsa, né, faz parte de um dos índices mais relevantes, você vê a ESG, né? Então, as políticas de ESG dessa empresa, ou seja, a ESG nada mais é do que toda a política da empresa voltada para social e impacto ambiental da empresa, né? E a governança também da empresa. Então, a transparência da empresa, né? Tudo isso está ali envolvido. Até porque, Patrícia, deixa eu só aproveitar esse gancho, que é um tema que me é muito caro, esse da questão da sustentabilidade, né? Porque a gente vê essa emergência, né, de uma consciência ambiental, ela está generalizada em todos os setores, né? Então, isso acaba se traduzindo de várias formas, né? No reciclo, no reuso, no upcycling, né? Eu acho que assim, uma coisa economia circular, né? Na economia circular, uma coisa que é chave, eu vejo nessa questão da sustentabilidade, é a durabilidade do produto, né? Sim. E aí a indústria entra também muito forte nessa questão da durabilidade, com pesquisas de novos materiais mais sustentáveis, mas também duráveis. E a durabilidade passa por outros vários fatores, né? Por exemplo, até que eu imagino que você vai falar depois, a questão da memória afetiva, né? Da gente muitas vezes não se desfazer de um objeto porque aquele objeto te fala, né, na emoção de alguma outra forma. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que você falou foi essa questão de como a sustentabilidade chegou na indústria, né? Porque até um tempo atrás a sustentabilidade era uma coisa assim de gente alternativa, né? De bicho grilo. O pessoal que é mais alternativo. E agora não, gente. A sustentabilidade, ela, assim, é real, não é tendência mais, é uma realidade, não tem volta, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, exatamente. Né? E assim, e as indústrias que não se adequarem a isso, elas não vão triunfar.
não vão. Sim, Né? não, mais do que isso, né? Já há muitos estudos, a ONU, principalmente o pessoal ali da ODS, né, que está justamente, né, envolvido em levar uma série de temáticas, 17 temáticas no caso, né, para as empresas, né, e fazê-las, né, vir com os países, né, com os estados, né, frente a essas transformações. Eles já têm estudos mostrando o quanto uma empresa que passa por um processo de se tornar mais sustentável, de colocar realmente ESG para funcionar, né? Então, a questão da sustentabilidade, a questão do impacto social, a questão da transparência na governança, faz com que todo mundo saia ganhando, né? O Estado sai ganhando, as pessoas, a sociedade, o meio ambiente e a empresa. A empresa ganha muito também, né? E ganha lucro, inclusive. Sim. Então, não dá para a gente, não é só ganhar uma imagem positiva, que eu acho que é o lado ruim, quando você vai pela ideia de greenwashing, né? Ou de bluewashing, né? Eu ia falar isso, que a sociedade está muito, muito atenta e fiscalizando, né? Então, esses casos de greenwashing, eles não têm mais espaço, né? Eu acho cada vez menos espaço, né? Muito cuidado, né? Então, tanto é que tem empresas que fazem coisas muito bacanas e que falam assim, não, enquanto a gente não tem todo o ciclo, enquanto a gente não conseguir, de repente, toda a certificação, a gente nem vai falar que a gente faz. Então, assim, um cuidado muito grande. Para quem não sabe, que eu acho pouco provável, mas não custa a gente, né, explicar, greenwashing é quando você faz algo que é só fachada de verde, e bluewashing é quando você faz alguma coisa que é só fachada de social. Mas efetivamente a empresa não está fazendo tanta coisa assim, pelo contrário, né? Não está realmente investindo nisso. E aí é só uma fachada. E sendo fachada, quando a gente descobre que uma coisa é fachada, a gente sabe que não está no âmago da empresa. Porque o grande lance é modificar a cultura, né, da empresa. Né? Esse que é o pulo do gato, muitas vezes, e que não é fácil. A gente sabe que exige realmente, né, um comprometimento da empresa muito grande, né? Esse mundo, né, que passou pela pandemia, né, que está saindo da pandemia, ele teve um processo, então, de transformação que tanto acelerou esse lado de vamos, sim, estar conscientes do universo da sustentabilidade, do meio ambiente, da nossa responsabilidade em relação a isso, como também acelerou processos de digitalização. Então, a gente tem, de um lado, uma coisa de natureza, do outro lado, um universo de tecnologia muito forte. Né? Então, a gente tem esses dois motes, né, principais. Assim. E quando a gente fala desses dois motes, são transformações tão radicais, né, no modo de ser, tanto é que a gente falou agora, né, eu e a Winnie falando sobre isso nas empresas, né, é uma transformação tão grande que a gente começa a perceber que o que é regra agora é a transformação. Então, esquece essa coisa de, quando a gente se assentar, quando as coisas forem normais de novo, quando o novo normal se estabelecer, esquece, não vai mais existir isso. A vida é agora, né? A vida é agora e ela é de transformação constante para sempre. Assim é a vida agora. O normal é isso. O normal é essa transformação constante. Então, as empresas e todos os profissionais de todas as áreas, né, precisam ficar muito atentos a isso, né? Não dá para esperar alguma coisa. Vi muita empresa fechar durante a pandemia, justamente porque estava esperando a pandemia acabar. E aí, assim, não só a pandemia passou, né, mas você teve que se adaptar a um novo mundo. Então, se você fica parado esperando, para você fazer essa transformação agora, fica inviável, né? Então, fica impossível, melhor fechar. Então, o que a gente percebeu também, né, nessas transformações? A valorização dos processos coletivos, então a gente viu muita empresa nascendo, né, durante esse momento, empresas de caráter social, com intenções sociais, né, gestões que passaram a ser mais maleáveis, né, então hierarquias muito rígidas que começaram a ficar um pouco mais horizontalizadas, a questão da ética como um elemento muito forte dentro das empresas, todo mundo quer transparência, né? Então, a gente começou a construir o quê? O futuro que a gente deseja, né? Que é um futuro que vai ser menos frio, menos competitivo, é mais empático, é mais solidário, por um lado, né? Mas a gente pode estar pensando justamente bem
como que a gente justifica uma guerra no meio disso? Na verdade, essa guerra ela também já estava prevista, por incrível que isso possa parecer. É triste, mas é muito real. Não só a Tendere, mas como uma série de outras empresas já tinham indicado, na verdade, que a partir de 2023, não 22, isso foi acelerado provavelmente por conta da pandemia, né? Mas a partir de 23, 24, a gente já começaria a ter problemáticas de guerra muito forte devido à crise energética. Então, energia e água geram guerra. E é basicamente o que a gente está vendo ali, além de poderes outros, que a gente pode até falar depois no bate-papo, né? Mas por enquanto, só para vocês entenderem que isso faz parte de transformação também. Guerras são, antropologicamente falando, são encontros de transformação, né? Transformam os dois lados, né? Então, é o que está acontecendo agora, né? E é uma guerra energética, basicamente, além de política e social. Recriar as empresas, então, à luz dessa sustentabilidade, exige remodelagem dos negócios, então, ficar atento para justamente remodelar tudo que puder nesse processo, e isso vale para todos vocês, para remodelar carreira, remodelar empresas inteiras, né? Isso é bem importante da gente ficar bem atento, né? E desenvolver essa capacidade de correr riscos, mas não correr riscos de maneira infundada, né? Mas sim de uma maneira bem com o pé no chão, né? Isso é bem importante. Então, para a gente já avançar, né? A gente percebe que, por conta da pandemia, a gente tem uma classe média que vai se transformar muito, né? Então, o poder de compra da classe média mudou muito, né? A gente tem uma classe média que está sendo, vamos dizer assim, quase que exaurida, né? Então, ela tá sendo, né, liquidada, né? Muita força dela está se esvaindo por vários motivos, né? Principalmente motivos econômicos do nosso país. Então, a gente está falando especificamente do Brasil. A gente tem aqui uma mudança, isso acontece no mundo inteiro, mas no Brasil em específico isso cai bastante. E aí a gente, ao mesmo tempo, a gente pode estar pensando nesse mercado, né? No mercado de decor, revestimentos, né? As pessoas falam, mas pô, a gente nunca vendeu tanto, né? A gente vendeu muito durante a pandemia, né? Mas isso é por conta da situação específica das pessoas ficarem dentro de casa. Elas tiveram que readequar suas casas a lugares que fossem mais acolhedores, né? Às vezes você tem uma casa instagramável, por um lado, mas que é péssima, na verdade, para você ficar de manhã, de tarde, à noite ali e sobrepondo todas as suas vivências, né? Ou seja, a sua vivência social, a sua vivência cultural, a sua vivência familiar, a sua vivência individual, a sua vivência marital, a sua vivência todo, né? Todo o seu universo de vivência profissional, está tudo sobreposto no mesmo espaço. Isso foi muito sufocante para muitas pessoas, né? Então, inicialmente parecia uma coisa muito legal, que bacana, vou ficar em casa. As mulheres muitas vezes, inclusive, ficaram felizes, porque podiam ficar mais tempo com os filhos, por um lado, mas por outro começou a gerar uma sobrecarga de trabalho. Falei bastante com a Winnie sobre isso. Inclusive. É muito legal quando não é imposto, né? Quando é uma Exato. opção sua, mas quando é uma imposição, aí você começa. Nada que é imposto é legal, né? Então tem que lidar com aquilo da maneira como aconteceu, né? E isso independe de classe social. Acho que isso também é bacana da gente pensar, né? Da impressão que os pobres é que sofreram mais. Não, mulheres de todas as classes sociais sofreram nesse momento com a sobreposição, né, de responsabilidades, que é algo que reflete a sociedade machista que a gente vive efetivamente, né? Então a gente teve isso acontecendo realmente, né, nesse momento. Então a gente teve um boom de compras ligados a esse universo da casa, para justamente readequar essa casa ficar mais, né, bacana, gostosa, acolhedora, né? E isso gerou uma situação diferente para esse mercado em específico, né? Outros mercados, como turismo, como moda, caíram vertiginosamente, porque as pessoas não estavam mais gastando dinheiro com isso. Se eu não tenho encontro social, para que eu vou gastar horrores com vestuário? Eu vou gastar horrores com um bom sofá, uma boa cadeira, uma boa pantufa. Por outro lado, as vendas de moletom explodiram, né? Exatamente, não tinha moletom no mercado mais, né? Então a gente teve essa modificação mesmo, né? De adequação, né, social para viver esse momento.
Então, em 2023, a gente, né, 22 e 23, a gente tem moda e turismo voltando. Então, a gente voltando, que eu quero dizer, ao radar das pessoas para consumo. Isso tem impacto no mundo do decor, né? No mundo desse universo do revestimento, que é justamente a gente repensar que a concorrência volta. Era uma concorrência que a gente tinha tirado durante a pandemia. Agora é uma concorrência que está voltando, é justamente moda e turismo. As pessoas querem viajar, as pessoas têm vontade de viajar. Né, os primeiros voos internacionais, os primeiros voos no Brasil bombaram. O brasileiro descobriu o Brasil de novo, está viajando dentro do país de novo. Então, tem essas modificações. Né? A dinâmica dos serviços mudaram também, então isso também trouxe sobrecarga para as mulheres, né? Não ter, tirar os filhos de escola, que às vezes eram escolas de tempo integral, não ter mais a babá, não ter a assistente do lar, então tudo isso vai causar impacto na classe média também, né? E a gente tem também um grande índice de abandono da escola, principalmente nas classes mais baixas, e isso vai gerar um grande problema no Brasil num futuro muito próximo, no futuro daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter um buraco aí de mão de obra de qualidade, porque justamente são pessoas que vão ser baixa, ou iletrados, ou um baixo letramento, né? Então, isso pode ser algo que... Pode ser, não. Isso será, na verdade, algo que vai trazer consequências bem pesadas para o nosso futuro, né? A gente vai ter que correr atrás para justamente colocar isso no lugar. E aí, o que a gente percebe com essas, né, tendências que eu mostrei? A gente tem 3 pontos assim, que a gente pode destacar, que é justamente do mais forte para o mais fraco, né, do sinal mais fraco para o sinal mais forte. A gente tem a digitalização radical, então não tem como a gente escapar desse universo digital que a gente vive. Ele vai continuar e vai ser cada vez mais presente e misturado, e a gente não conseguir mais distinguir entre uma coisa e outra, assim como a geração Z já não distingue, daqui a pouco a gente mesmo, que somos gerações anteriores, Y, no meu caso X, né, baby boomers, também já não perceberão mais tanta distinção. A gente tem uma meta equilibrista, que é essa coisa, né, da gente manter uma qualidade de vida, né, de bem-estar. A gente sabe que isso causa muita ansiedade, porque, na verdade, a gente sabe que o equilíbrio ele não existe, então a gente está o tempo inteiro tentando buscar esse lugar de equilíbrio, é problemático também. E essa incerteza cotidiana, né, que é o sinal mais fraco, porque a gente está saindo da pandemia, mas que pode se tornar forte de novo devido à guerra. O que a gente tem com esses 3? Por que a gente está falando disso? Porque, na verdade, para a gente pensar processos criativos, tudo isso influencia na hora da compra, na decisão, na maneira como as pessoas vão pensar o seu espaço, né? Então, todos esses elementos, né, a ansiedade cotidiana, a representatividade, o espaço, né, mais pela busca de um lugar mais empático, mais sustentável, ou seja, um mundo melhor, né, que a gente está buscando, as transformações constantes e a flexibilidade que a gente precisa ter, até para sanar essa ansiedade, para a gente não ser tão ansioso, são transformações que fazem parte, não tem como a gente, né, escapar disso. Outro elemento que é importante também a gente destacar é a questão do envelhecimento do envelhecimento da população brasileira. A gente está envelhecendo muito e rapidamente, né? Então, a gente tem, segundo o IBGE, em 2030, a gente já vai ter praticamente, né? A gente vai ser a 5ª nação mais idosa do mundo. Em 2030, a gente já está assim, com um público acima de 45 anos imenso, né? Então, a gente vai ter uma situação que é uma situação muito diferente, né? Então, é bem importante a gente entender que a gente precisa falar com essas pessoas, né? O que era antes um pico de uma pirâmide demográfica, ou daqui a pouco ele já vai ser né, o meio. Então, as decisões de compra, as pessoas que vão estar trabalhando, liderando, elas serão pessoas com mais de 45, porque a gente vai ter uma quantidade muito pequena de pessoas mais jovens.
O Brasil tem um formato cogumelo, por enquanto, né? Então, a base dele é uma base jovem, mas é uma base muito menor do que a base que está em cima, né? Então, isso vai gerar uma modificação mesmo de como é a sociedade, né? E aí é importante a gente pensar em como que a gente atende, como a gente comunica, fazer campanha ageless, né? Justamente para ser anti-etarismo, né? E aí a gente já vê empresas que estão olhando justamente, né? E usando mão de obra especificamente mais 50 ou de pessoas mais velhas, né? Como a Mature Jobs, que é uma plataforma para justamente valorizar profissionais maduros e que podem fazer impacto social por conta disso. O que tudo isso tem a ver com a gente pensar arquitetura, a gente pensar revestimento, né? Bem, vamos lá. A arquitetura e o urbanismo eles estão no momento de propor cidades, bairros e propostas, vizinhanças, comunidades, ou seja, do quintal até um país inteiro, né? Pensar em políticas públicas e pensar, na verdade, em soluções que as próprias empresas construtoras podem dar, que já estão fazendo isso, inclusive, numa recente pesquisa que eu fiz, isso foi muito identificado, que é justamente criar soluções que são sustentáveis para as pessoas. E isso é do micro ao macro, né? Então, arquitetura e urbanismo, eles têm cada vez mais essa necessidade de espaço de trabalho mesmo, né? Então, no Brasil, a gente tem soluções de casas, de moradias, para diversas gerações morarem juntas, por exemplo, porque isso é um hábito cultural do país. É engraçado, porque às vezes a gente olha uma propaganda, né? Ela ainda segue um padrão daquela coisa happy family ou família margarina, né? Então, pai, mãe, filho, filha, né? São dois filhos, um é menino, outro é menina, o menino é mais velho, já tem todo um estereótipo assim construído, sendo que essa não é a realidade do país. A realidade do país, inclusive, é de famílias multigeracionais morando juntas. Então, é vô, é tio, é até um amigo, um agregado, né? Morando tudo no mesmo espaço, né? Imagina isso durante a pandemia, o que não aconteceu, né? Morava, sei lá, 5 pessoas num apartamento de 80, 100 metros quadrados. Ok quando todo mundo passa o dia fora, mas e quando fica todo mundo dentro de casa o dia inteiro, né? Se tornou infernal. Então, a gente viu toda uma migração de novo para né, que estava saindo naquele momento estava começando a sair né, dos bairros distantes e indo para o centro da cidade, essas pessoas voltando para os bairros distantes, voltando para lugares maiores, né? Então a gente vê uma mudança mesmo, né, de escolhas, e escolhas que são mais sustentáveis, né? Então, também a busca por soluções sustentáveis que os próprios arquitetos e urbanistas precisam dar, desde políticas públicas, uma coisa macro, até como é que eu projeto meu quintal, literalmente, né? Então, faço uma piscina orgânica ou faço uma piscina tradicional, faço um jardim de chuva ou não, né? Então a gente tem toda uma série de coisas aparecendo, né, que são importantes para a gente pensar como arquitetura e urbanismo agem, né, dentro desse universo. E nos revestimentos, a gente tem busca por revestimentos alternativos, materiais alternativos. Até o Winnie comentou isso também comigo antes, a gente estava batendo papo, a gente falando sobre buscas, né, de novos materiais. Esse que está ilustrando essa imagem, inclusive, que está ilustrando aqui, é justamente da Recoff, que é uma marca que faz a partir de borra de café, ela cria revestimentos, por exemplo, né? Então, por isso que cada um é de uma cor, né? E fica meio manchado, mas essa ideia de você trabalhar dentro da lógica de um design e de uma economia circular, né? Então, evitar o lixo de qualquer maneira. E os revestimentos, eles podem usar muitos materiais, né, como formas de ser recolocado ali, né, ser sustentável por conta disso, inclusive, ter uma visão sustentável, né, de colocação de produtos. Só para fazer um adendo aqui, eu me lembrei de um exemplo mexicano. Na verdade, ele é de um designer mexicano radicado em Londres, chama Totomoxtl, não sei se você conhece, é Fernando Laposse o nome dele. Ele faz um revestimento a partir de cascas de milho. Então, tem toda uma questão também de
da economia circular aí, né, de usar um resíduo e tal, mas também uma questão social, porque é um milho, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um milho que não é transgênico e que os mexicanos já tinham perdido o domínio desse milho, eles fazem essa restituição das sementes, é um processo muito bonito. Então, essa consciência, ela está interligada e ela está em tudo, né? É muito legal. Exato. Então, ela não é linear, né? Ela não. Por si só também, ela também permeia não é tudo, né? Ela permeia várias coisas, aspectos culturais, aspectos sociais, né? Aspectos de erradicação de situação de pobreza. Então, tem várias coisas que são envolvidas aí. Né? E também lembrar que revestimento dá muito, revestimento, arquitetura, né? Decor, são responsáveis por a gente ter essa sensação de conforto contínuo também, né? Então, da arquitetura até a comida, né? O conforto é uma palavra lema agora, né? Então, não é tendência nesse sentido, né? Já é algo estabelecido, é a regra hoje em dia. E a casa, ela é o lugar do conforto, né? Então, você tenta justamente construir o lugar de conforto ali. Aí a gente tem também uma mudança que era uma coisa que era um grupo muito pequeno, que é os nômades digitais. Eu lembro de o pessoal de tecnologia era muito empolgado em falar sobre isso, porque eles se viam como pessoas que tinham empregos, que poderiam promover essa ideia de morar, né, em qualquer lugar do mundo, já que são trabalhos remotos. Mas aí a gente viu que muito mais do que tecnologia, né? Então, muitos lugares, principalmente empresas, diminuíram de tamanho, né? Vários dos meus clientes saíram de grandes prédios gigantescos e passaram a ter prédios menores, porque eles perceberam que eles não precisam ter os seus funcionários full-time ali, eles podem trabalhar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, fisicamente no espaço para, né, ter uma interação, conversar, mas tem algumas ações, alguns tipos de profissão que você pode ser totalmente remoto. E aí a gente vê esse grupo de nômades digitais, que antes era um grupo pequeno, né, de profissões bem específicas, né, que permitiam isso, principalmente influenciadores ligados ao universo de viagem, sobretudo. Isso deu um boom onde uma série de pessoas de várias, né, poderiam, nesse momento, se tornar nômades digitais também. E aí a gente começa a ter o que a gente pode falar de variações, né? Tem um nômade radical e tem um nômade parcial, que é o que mais acontece. Esse nômade parcial, ele passa 3 meses em alguma casa de Airbnb, por exemplo, ou de outro tipo de plataforma similar, que tem várias, principalmente no Brasil, e fica durante 3 meses em algum lugar que às vezes nem é tão longe assim da sua cidade de trabalho, né? Mas mora em Ubatuba e trabalha em São Paulo, né? Então pode ir e voltar 1 vez por mês, sem problema nenhum, né? Então tem essa dinâmica, né? A gente também tem aqueles que vão e moram 1 ano em outro país, por exemplo, né? Então essas pessoas, elas substituíram, na verdade, a ideia de sabático, a ideia de férias, por esse tipo de trabalho, né? Por um trabalho onde, até eu brinquei aqui, né? Coloquei férias, sabático, comer, rezar, amar, sem perder o dia de trabalho. Então você, né? Por muitas vezes você está em outro fuso, então você ganha amanhã, porque o trabalho no Brasil só começa às 9 da manhã, mas onde você está são 2 da tarde só. Então dá para você trabalhar de tarde e de noite, por exemplo, né? Então a gente tem essa nova dinâmica, né? E isso significa quase que uma linguagem, que são a linguagem das casas de temporada. Elas passam a ser super importantes, ter Wi-Fi, ter lugares de trabalho, ter mesa de trabalho, que era uma coisa que não tinha, né? Você não precisava, muitas vezes, ter esses recursos nas casas de temporada, e agora passa a ser praticamente obrigatório, senão você nem consegue alugar a sua casa. Né? E o mítico 3 meses também, né? Então a gente começa a ter agora até startups que te locam por 6 meses, que te locam por 1 ano, né? No mesmo esquema, sem ser um aluguel tradicional. E aí entra toda também essa coisa do decor. Que decor que é esse? Que espaço que é esse que recebe essa pessoa, que vai chegar só com o seu computador, as suas roupas, né? Que sensibilidade é essa que essas pessoas estão buscando?
normalmente é conectado com o lugar, né? Você espera ver uma decoração que fale a respeito do lugar aonde você foi viver. Você foi viver no mato, né? Um chalé, você quer uma decoração que fale disso, né? Você está indo morar em Lisboa, você quer uma decoração que fale de Lisboa. Você vai morar no Rio de Janeiro, você quer uma decoração que fale do lifestyle de morar, né, no Rio de Janeiro, e assim por diante. Acho que é legal da gente entender que isso vai trazer um repertório de decoração, um repertório de formas de viver muito variado. Então, essa pessoa ela vai ter vários tipos de casas ao longo da vida dela em curto espaço de tempo. Em 10 anos, ela viveu em 20 estilos diferentes, né? E isso significa que ela foi adquirindo um repertório, uma sensibilidade muito rica para pensar esse universo. E o último ponto que eu vou destacar aqui é o antes da gente entrar nas tendências criativas, efetivamente, que são mais rápidas, inclusive, mas é justamente para a gente se preparar, né, para a gente entender por que essas coisas, né, vão virar uma tendência criativa. Né? Eu acho que uma das principais mudanças, né, de comportamento é ligada ao universo digital e que a gente pode, no primeiro momento, até imaginar que, bem, isso, né, está dentro de um quadrado, né? Que é esse quadrado onde a gente está aqui conversando, eu, Winnie, vocês, né? E na verdade não é bem assim. A gente começa a ter uma vida muito imbricada com o digital, muito misturada, né? Então a gente começa a ter ao longo da pandemia, principalmente, a gente teve uma aceleração de entrada nesse mundo digital. E aí, por exemplo, essa roupa que essa menina está vestindo não é a roupa que ela está vestindo de verdade em termos de físico. É totalmente digital isso que ela está vestindo. E a própria plataforma Zoom cria, por exemplo, situações onde vocês estão vendo aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas sentadas, como se fosse uma grande conferência, e é uma grande conferência, mas essas pessoas estão em diversos lugares do mundo, né? E esse cenário é totalmente digital. Isso também está sensibilizando as pessoas a pensarem os seus espaços físicos. Né? Então, o espaço digital, o espaço físico, ele começa a criar um diálogo cada vez mais forte, cada vez mais... O meu cenário é verdadeiro, mas eu poderia ter colocado, e todos vocês sabem disso, né? Um cenário falso de livros, sem problema nenhum, digital, não um papelão, né? Mas digital mesmo, né? Então é importante a gente entender que a gente vai mudando, né? A sensibilidade, né? Então poder fazer esse mundo imersivo faz a gente ter um novo tipo de sensibilidade também. Antes de entrar nas tendências... Patrícia, deixa eu só te falar uma coisa que eu me lembrei aqui, desculpa. Não, vamos lá. Você estava falando dessa questão, né, da imersão no digital, e eu me lembrei de um exemplo aqui, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que é do design, de uma poltrona que foi lançada em Milão no ano passado, durante a semana de design, não um salão de, né, o salão do móvel, mas aquela semana que teve em abril, já que não teve o salão do móvel e tal. Eu não sei se você vai lembrar de uma poltrona lançada pela Moi, chamava Hortência, era uma poltrona que tinha 30 mil pétalas, fez um sucesso, um auê na época. Aquela poltrona, ela foi criada primeiro no universo virtual. Ela foi primeiro um render, aí depois ela virou um NFT. Esse NFT foi leiloado por uma coisa tipo 400, 500 mil dólares. E aí a Moi contatou o rapaz que fez o NFT, o designer, para desenvolver um produto real. Então, realmente, essas coisas, esses universos, já. Eles se mesclam, né? E a gente já não sabe mais onde começa onde um e onde começou. termina o outro, né? Exatamente. Onde começou um, onde começou o outro, né? Então, isso legal. E a gente tem, então, assim, lugares diferentes onde a gente vai treinar a nossa sensibilidade, né? Então, acho que isso é um grande desafio, né, para se pensar, né? Então, quando a gente fala de treino de sensibilidade, acho que é uma coisa legal, assim, que as pessoas sacarem que a gente tende a achar que a sensibilidade ela é uma coisa. Primeiro que as pessoas algumas são mais sensíveis que outras. Na verdade, sensibilidade é treino, é técnica, é a gente ficar sendo exposto a diversos tipos de estímulo. E muitas vezes a gente acha que a arte dentro do museu é a forma de estímulo melhor.
ela é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores, mas ela sempre foi elitizada, ela sempre foi para poucas pessoas, né? Há pouco tempo da Revolução Francesa para cá é que a gente vai ter museu público, não existia museu público antes do século XIX. Então, essa ideia, né, de um lugar onde você entra, vê arte, qualquer um, né, pode, não, isso é novo, né, isso é recente, isso tem menos de 150 anos na nossa história. Então, normalmente a gente é sensibilizado por coisas muito mais cotidianas, como a publicidade, como a televisão, como o cinema, como a decoração, como o espaço onde as pessoas vivem, onde elas crescem. Por isso que é tão importante a gente pensar na arquitetura, a gente pensar, né, onde que as pessoas vivenciam, onde que elas crescem, né? Porque isso realmente faz diferença. Eu lembro de um texto do Geertz, um antropólogo norte-americano, que ele fez um texto sobre a arte em um grupo africano. E ele falou assim, olha, na verdade, tipo, se a arte é tirada de qualquer grupo cultural, nada vai acontecer. O grupo continua vivendo, né? Só que eles passam a ser menos sensíveis, eles passam a ser menos sutis, menos poéticos, menos criativos, né? Porque eles perdem, na verdade, um elemento de sensibilização muito importante, esteticamente falando, que é a arte. E hoje a gente tem 300 formas de arte muito acessíveis por conta da internet, né? Então, quando a gente pensa nesse futuro de 2023, a gente tem 4 grandes caminhos possíveis, né? O conforto, como a gente havia falado, é uma coisa muito importante. Então, pensem em conforto quando a gente for pensar em 23. A questão da manualidade, do artesanato, daquilo que é tátil é muito importante. A gente ficou muito tempo sem poder tocar pessoas, abraçar, sem poder, né, tá ali no mundo tatilmente. Então, a gente tem saudade disso, a gente quer isso. A gente tem, por outro lado, o outro extremo, que é o muito tecnológico. Aí a gente vai ter tecidos biotecnológicos, roupas digitais, casas inteligentes com IoT para tudo quanto que é lado, inteligência artificial. Então, a gente tem um outro lado, que é um lado mais científico, que é mais... e é abstrato também, né? Porque é absolutamente, né, dentro de um mundo que é criado pelo homem. E aí a arquitetura, ela vai muito dialogar com esse universo de vamos assim, quase que um convite para o brilho, para a cor, porque é justamente um momento onde, né, quanto mais a sensibilidade for tocada, melhor, né? Mais as pessoas vão estar felizes, elas querem superfícies, elas querem brilho, elas querem, né, de novo voltar a esse universo. A Tendere organiza as tendências em 4 grupos de gosto. Esses 4 grupos de gosto, eles são, vamos dizer assim, funcionam em todo o hemisfério sul. A gente já pesquisou, já validou isso, e são 4. Esses 4 são pop tropical, latino urbano, carioca e sofisticado. O pop tropical, ele é um grupo que tem que gosta de excesso de informação, que é muito exuberante, gosta muito de opulência, é muito sensual, e até mesmo ele tem uma pitada de excentricidade sem problema nenhum. Ele vai colocar muita referência própria, ele é muito ligado às suas próprias raízes, mas ele mistura isso com coisas internacionais sem problema nenhum, né? Ele faz essa mescla com bastante tranquilidade. A gente tem o segundo grupo, que é o latino urbano. O latino urbano, ele é uma coisa mais sexy latina, mas que gosta muito de mostrar que é cosmopolita. Ele é meio vítima da moda, né? Nesse sentido, assim, de tá querendo mostrar que viu tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, né? Mas tudo de maneira um pouco mais superficial. Mas ele quer mostrar, né? E a gente tem o Carioca, que é um grupo de casualidade muito forte, esse é o traço mais importante. Ele pega essa informação internacional, mas ele dilui numa coisa bem natural, bem sem esforço, bem easy, né? Bem para essa ideia de naturalmente bonito e charmoso. A gente sabe que foi tudo super arquitetado para ficar com essa cara, mas, né, tem essa coisa de natural muito forte, né, para esse grupo.
E o último grupo, que é o sofisticado, que aí já é um grupo iniciado em artes, iniciado em arquitetura. E quando eu digo iniciado, não é só que ele sabe o que está acontecendo, mas ele é um colecionador, ele é alguém que mora numa casa ou num apartamento assinado, né, por um grande arquiteto. O decor é pensado muito lado a lado com o decorador, porque ele é uma pessoa iniciada, então ele é um público muito exigente, né, e que tem também em todo o Brasil. Todos esses grupos existem em todo o Brasil, eles não têm a ver nem com região, nem com classe social propriamente. Eles são características realmente culturais de consumo e de expressão dos seus gostos estéticos. Né? Então, pensando em 2023, que começa agora em 22, nunca a gente pode esquecer disso, a primeira tendência é para pop tropical, e ele recebe o nome de cores festivas e nostálgicas. Essas cores festivas e nostálgicas, elas vêm com uma pegada nos 80 muito forte, muita cor artificial, muito brilho, muito bright, né? A ideia é justamente trazer muita diversão para dentro da casa, muita animação, muita alegria, né? A ideia é a conexão entre as pessoas mesmo, é festa, né? Essa ideia da festa mesmo, e do artificial sem medo, né? Então, por isso também olhar para os anos 80, que é uma década bem artificial, né? Bastante brilho, bastante cor, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de ser muito divertido, com muitos elementos, como vocês podem perceber, coisas inusitadas, como essa pintura desse teto à direita, com dourado, muita textura, texturas ricas mesmo, né? Da gente pensar em clichê de riqueza, né? Então, veludos, adamascados e coisas desse tipo. Ostentação. Ostentação, exato. Opulência, né? Opulência. Mostrar essa opulência mesmo, assim, né? Só que é uma opulência bastante sofisticada, né? Não é uma opulência só de vamos encher as coisas, né? É um tipo de tendência que rola muito no Brasil, na verdade. Pode falar. Sabe o que me ocorreu, você falando essa coisa assim de voltar aos anos 80, né? Essa coisa mais. Eu vejo isso, essa coisa do estímulo das cores e tal, desse maximalismo, por um lado, e por outro lado, de chamar por uma memória afetiva também, né? Sim. Assim, uma espécie de usar essa memória afetiva para ressignificar o teu espaço, né, para, de uma certa forma, trazer uma segurança num momento de incerteza, né? Você enxerga isso também? Como é que é? A nossa visão sem dúvida. Conversa, sem dúvida. O pop tropical, ele é um público que gosta muito das suas próprias raízes, não tem vergonha das suas raízes, né? Então, ter essa questão do afetivo, uma peça que lembra, se não é a peça da vovó, é uma peça que lembra que tinha na casa da minha avó, sabe? Esse tipo, ou uma almofada que tem um personagem da minha infância. Uma máquina de escrever ali na mesa, eu acabei uma máquina de escrever, uma mesinha antiga, né? Mas tem isso misturado com coisas, né? Com uma ilustração abstrata, sem problema nenhum. Você não precisa ficar datado, né? Num momento. Exato. Que faça sentido para você, né? Exato, né? E, na verdade, exige muita sofisticação você fazer essa opulência de referências, né? Ela não é. Talvez seja um dos caminhos mais difíceis, na verdade. Sim. E que hoje a gente ouve muito falar dessa questão do minimalismo. A gente pode até discutir um pouco sobre isso, mas esse público é um público que não está nem aí para minimalismo, entendeu? Ele pode usar absolutamente tudo e ele não. Isso não quer dizer que ele não seja sustentável. Talvez seja isso que seja o equívoco, de achar que minimalismo é igual a ser sustentável. E não é, né? Na verdade, o que a gente precisa é, se a gente tem, a gente precisa usar. Né? Se a gente não usa, aí sim a gente passa para frente. Mas se você tem tudo e usa tudo, não tem problema nenhum, né? Se tudo isso fala de você, né? Claro, e até porque você pode buscar esses móveis, esses objetos de segunda ou de terceira mão, né? Sim, o mercado de móveis usados, ele sofreu uma explosão nos últimos anos, sim, né? Tapetes, né? Então, a gente vê, por exemplo, nessa imagem da direita, né, a gente tem ela usando, né, o decor usa 3 tapetes sobrepostos, né? Por um lado pode parecer excessivo, mas se isso
conjuga com a pessoa, se isso expressa quem é a pessoa, não tem problema nenhum, né? Pelo contrário. Claro, e os tapetes também de segunda mão cresceram bastante, né? Então, dá para ser também os metais, né? Eles são elementos muito importantes para o brilho, né? Então, o metal é um jeito de você trazer brilho para esse decor. Então, realmente trazer esse brilho, né? O extra brilho é algo que vai acontecer. Pode ser esse extra brilho com uma carinha moderna por um lado, mas ao mesmo tempo tem algo de retrô, tem algo de vintage, né? Então, tanto a gente modernizar, como a gente está vendo à esquerda Malta, ou a gente manter íntegro, como a gente está vendo nesse Sobradinho em São Paulo, tanto faz os caminhos. O que importa, na verdade, é essa conexão com o passado e trazer essas referências, né, como forma de comemorar e de festejar o presente, né, como uma ideia mesmo de um presente bem importante, né? E aí a gente traz justamente referências, acho que aí a gente pode, no caso do Brasil, a gente olhar para essas referências que são ali do período do final do Império, início da Primeira República, né, que tem muita opulência, né? Então as coisas do abacaxi, né, dos panôs e mesmo dos papéis de parede, das pinturas de parede, que retomam essa ideia da vista da natureza exuberante brasileira, né? Isso super funciona para a gente pensar, né, esses ambientes, né? Então, uma natureza que invade. A natureza é exuberante, né? Então, a natureza também pode entrar e invadir esse espaço, né? Tanto como planta, como, né, natureza efetivamente, como dessa maneira. Pensando nas estampas, nos padrões, né, que vão trazer isso. Traz muita cor também, né, todos esses milhões de tons de verdes que a gente tem, né, essa riqueza muito grande de referências naturais, né. Eu lembro de antes, né, da costela de Adão entrar na moda, assim, né? Eu lembro de indicar, né? Falar assim, olha, a gente tem que ir lá para Samambaia, costela de Adão, né? A gente tem que parar com essa coisa de ficar olhando para plantas de fora para fazer sentido para esse grupo, né? Estava falando com um cliente sobre isso. E aí ele fez um brinco de costela de Adão que foi amplamente, né? Assim, até hoje é amplamente copiado, né? Então essa ideia justamente de quando a gente olha, a gente descobre a beleza efetivamente, né? Então não é só olhar lá fora, ver o que tem, a gente tenta traduzir. Às vezes não precisa traduzir nada, às vezes já tem a referência aqui dentro, né? E isso que eu estou mostrando para vocês são referências muito locais, né? E muito coloridas, e muito que dialogam muito bem com o que a gente quer nesse momento, né? Quando a gente pensa nesse grupo. Bem, aí pensando nos materiais, né? Todos esses materiais são materiais né, tanto de pisos quanto de MDF e MDP, que funcionam super, né, para a gente pensar esse universo, né? Então, carvalho ouro, o Vêneto, o Kenyon Black Oak, que é um padrão que é bem cheio de veios pretos, laranjas, né? Bem dramática, né? Uma madeira dramática, né? O carvalho chamonix, o carvalho rústico, né? Então, são todas possibilidades de pisos que trazem esse tipo de presença e de identidade, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para esse grupo. É um grupo que tem muita identidade, então os materiais que ele usa também vão ter identidade. Tem identidade literalmente do piso até o teto, né? Então, usar isso com bastante força. A mesma coisa nos MDFs e nos MDPs, né? Então, peroba rosa, sandicola, metálico escovado, né? Amarelo gema, que é bem intenso, tudo isso são possibilidades de se utilizar, né, de materiais da Eucatex. Na segunda tendência, ela é para o latino urbano, ela vai para aquele outro caminho, né? Então, se esse foi bem natureza também, além de ter esse passado afetivo, né, rememorado, como bem lembrou a Winnie, a gente tem também aqui o que vai para o outro extremo, que vai para o extremo totalmente para o futuro, que é esse brilho futurista, o glow tech, né? Que é justamente um outro brilho, né? Não é mais um brilho de festa, é um brilho, na verdade, da própria tela de computador, da tela do smartphone que a gente usa, né? E toda essa coisa meio iridescente, né? Exatamente, mas é exatamente iridescente, né? Então, assim, usa esse tipo de
de referência mesmo. Então, aí dentro da iridescência, a gente tem rosa, a gente tem azul, a gente tem laranja, né? A gente tem toda essa festividade de cores, né? Então, nessas duas imagens, né? Pode parecer no primeiro momento, mas, pô, a gente está falando de decor, mas só para vocês saberem, da esquerda, ela está usando um óculos, que na verdade é um óculos de, né, 3D, então ela está vendo outras coisas, que não só esse deserto no Coachella, né? Como no lado direito a gente tem essa roupa que ela está usando, ela é uma roupa também digital. Então, se você olha a sombra, você percebe muito bem que a roupa só está, né, aparecendo no digital. Ela não está vestida com essa roupa, como vocês podem perceber pela sombra. Então, quando a gente pensa nesse mundo que é digital e físico, né, ao mesmo tempo, a gente vai olhando e vai pensando justamente como que isso entra, né, para referência dentro de uma casa, desde a ideia do pixelado, que é uma referência direta, né, a esse ambiente digital, até a iridescência, justamente, onde vai todas as cores, né, que vão trazer essa sensação de futuro. Esse é o futuro, agora. O futuro já foi prateado, o futuro já foi dourado, né, o futuro já foi Blade Runner, super, né, fechado. Então, a gente está vendo um futuro que é esse futuro iridescente, né? Todo translúcido, ao mesmo tempo que é colorido, né? Ele é bem... Ele é festa ao mesmo, ele tem algo de festa também por conta disso, né? Ele tem algo de festivo, né? De trazer de algo natural também, porque lembra conchas, né? Então tem também um dado de natureza, mas ele é bem pequeno, bem mais para trás, assim, né? O forte mesmo é essa questão do tecnológico. E aí o rosa, todas as coisas que aparecem na iridescência, elas acabam podendo ser trabalhadas no decor, nos revestimentos, né? O gosto pelo metálico acaba acontecendo também, o excesso de brilho, né? Então todos os acabamentos com excesso de brilho, ou para contrastar, justamente vai direto pro concreto, para o cimento queimado ou para revestimentos que tenham esse tipo de lembrança. E aí a gente vê justamente nos pisos para Eucatex, puxa justamente os pisos que lembram, né, que trabalham com estruturas, com desenhos, que são justamente do universo das pedras, como o botitino, desculpa, o concreto, que lembra justamente isso, e todas as madeiras claras ou esbranquiçadas. Então, a gente vai trabalhar justamente com coisas que tem uma cara meio de artificial, né? É madeira, mas é esbranquiçado, é assim ou não é. Vai trabalhar com esse tipo de sensibilidade. E os MDFs vão passar pelos metálicos, vão passar justamente por aqueles que trazem também essa pegada meio cinza, grafite, carbono, né? Que vai justamente trazer essa sensação. O que você achou dessa tendência, Winnie? Eu achei, estava pensando aqui, né? Nesse caso, a tecnologia me parece que existe uma junção de duas coisas. Primeira é essa coisa, tô saindo de casa depois de muito tempo em casa, então assim, uma coisa mais festiva, mais de alegria mesmo. E por um outro lado, a tecnologia está tão incorporada que você para de vê-la, né, a tecnologia só como um mecanismo de trabalho, mas você passa a vê-la como uma forma de melhorar a sua vida e também de se divertir, né? Então, deixa eu curtir essa tecnologia que está aqui, né? Deixa eu incorporar ela na minha vida e, ao mesmo tempo, deixa eu admirar essa estética da tecnologia, né? Então, Exato. a tecnologia deixa de ser uma coisa tão sisuda, né? Eu acho isso e presa bem no equipamento. Acho que isso que você falou foi super legal, assim, né? Fica presa no equipamento. Agora ela toma conta das paredes, ela toma conta do chão, ela toma conta do entorno onde você está, né? As escolhas que você faz também passam por essa sensibilidade que estava ali na tecnologia, né? Tá ali há muito tempo, inclusive, né? Mas a gente está trazendo agora como algo que, depois de uma imersão de 2 anos, isso começa a contaminar para além, né, desse ambiente, né, tecnológico. Muito legal. Verdade. Então, a gente entra agora na terceira tendência, que é a carioca, recebe o nome de prazeres diários ou cotidiano natural. Basicamente, a gente trabalha aqui nessa tendência
com a ideia de uma busca pela conexão com a natureza, mas de maneira absolutamente cotidiana, do dia a dia mesmo, né? Então, ver prazer nas pequenas coisas, né? Em fazer um chá, olhar pela janela, ler um bom livro, tricotar, crochetar, bordar na varanda, cuidar das plantas, brincar com animalzinho de estimação, cozinhar para os amigos. Então, coisas que, na verdade, são bastante do day by day, né? Do dia a dia, né? Começarem a ser feitas de maneira mais consciente, né? De maneira a você obter prazer também com esse universo cotidiano. E esse universo cotidiano ter uma conexão com a natureza também, com o natural, esse pequeno natural que está à sua volta, né? Então, como referência, com certeza, a arquitetura ancestral acaba sendo também um jeito de ser meio decolonial, né? Então, para trazer o debate que está agora no auge, né? Que é justamente por que eu tenho que olhar para a arquitetura de fora, por que eu não posso olhar para a arquitetura dos povos originários e me inspirar a partir deles para pensar a minha casa, soluções, né, da construção, e aí a gente vê um boom mesmo de pesquisas e de referências e de um olhar que, de certa maneira, abre mão do modernismo, né? Então, uma arquitetura que é ancestral, a bioconstrução, uma arquitetura vernacular, que vai ganhar força, né? A gente já tem isso meio dentro de casa, porque, né, rede é uma coisa que vai de norte a sul do país, né? Lógico que o norte e o nordeste são bem mais fortes, o centro-oeste também é bem mais forte no uso de redes dentro de casa, mas é algo que praticamente, né, quem nunca sentou, quem nunca deitou, quem nunca dormiu numa rede, né? Então, essa conexão, na verdade, com formas mesmo, né, de viver, de vivenciar, né, que estão ligados a formas que são nativas, né, que são nossas. Aí a sensibilidade, o toque de tear, o toque do trançado, né, o toque das madeiras, né, das madeiras poderosas brasileiras, né, então isso tudo vem à tona como uma possibilidade, né, de dar soluções para o morar, né, e para o viver e para sensibilidades. Então, argilas, aqui no caso, inclusive, né, essa ideia da gente pensar como trabalhar de maneira mais orgânica, né, os elementos, e também, por que não, de novo, uma coisa divertida, né, e com referências diretas ao nosso mundo cotidiano, né, a preguiça, né, as mulheres, né, e seus corpos volumosos, né, com textura, tudo isso com elementos muito, referências muito importantes. Então, aí a gente tem justamente que tipos de madeira, as madeiras que são muito parecidas, o que falam com o universo brasileiro, e também que são claras, que trazem também um conforto de aconchego, mas sem serem escuras, bem clarinhas, bem refletindo a luz do sol, bem, bem vamos dizer assim, agradáveis, né? Então tem isso bem forte nessas propostas de pisos, e o MDF e o MDP seguem justamente nesse diálogo, né? Então, tanto as cores, que são cores mais delicadas, né? Como o verde belágio, como o sand color, como o peroba rosa, né? Vão ser justamente cores muito delicadas, muito claras, muito iluminadas. São tons pastel, mas são tons pastel que trazem justamente uma certa sofisticação e cores que estão no auge, né, nesse momento. Então, são momentos certos também de utilizar. E quando a gente vai para o escuro, a gente vai para o escuro que é tipo verde amalfi, que é bem, bem profundo, assim, mas que lembra as nossas florestas, né? Esses vários tons de verde, por exemplo. E aí a gente vai para a última. O que você achou dessa Isso, tendência? deixa eu Desculpa. só... Imagina. Antes da gente entrar, desculpa. Não, imagina. Não, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, né, dessa questão dos prazeres diários, né, de uma coisa assim mais natural, do cotidiano, eu acho interessante como as coisas se mesclam. De um lado, a gente, depois desse período, né, de imersão, a gente começa a refletir e começa a perceber o valor do que é simples, né? Como você mesma falou, começa a perceber a importância da gente se cuidar, então, do self-care, né? Que também teve super em alta e continua, né? De revalorizar esses saberes ancestrais. E eu acho que, no fim das contas, isso tudo, o se cuidar, o ver valor nas coisas simples, o pensar nos saberes ancestrais,
nada mais é do que a gente fazer um retorno às raízes, né? Sim. Então, assim, de novo, mas não pela coisa... opulência, né? Não aqui, pela opulência, aqui mas... não pela opulência, mas exato, pela... mas pela coisa, assim, do natural, né? Das texturas dos materiais naturais, de uma trama bacana, de um têxtil macio, que também vai te dar conforto, né? Eu diria que assim, é uma espécie de arts and crafts revisitado, né? Você dá valor para o artesanal. Exatamente, né? exatamente. Exato, mas você dá valor para aquilo que é artesanal, você quer mostrar o material como ele é, você não quer criar um material com cara de artificial, né? Assim, o oposto da tendência anterior, né? Exato. Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque você tem grupos que são completamente diferentes, mas que todos eles coexistem, né? E Sim. Isso é a contemporaneidade, né? Que a gente tem essa coexistência, essa diversidade, e que bom que é assim, né? Sim, sem dúvida, então, porque é dessa diversidade que a gente tem justamente essa criatividade, né? Espaços criativos que são mais distintos também, né? Então você pode deixar rolar mesmo, né? É importante, né, a indústria contemplar todas essas possibilidades para que os profissionais possam ver o que atende melhor a cada demanda, a cada cliente, né? Ou Sem até dúvida. mesmo ao estilo do próprio profissional, que também normalmente dialoga com o do cliente. Então, eu acho isso muito... Exato. Muito você não vai escolher, frutífero, né, um designer de interiores ou um arquiteto que faça só casas em estilo modernista se você está querendo falar e conversar com uma bioarquitetura ou com uma arquitetura nativa, né? Então, não, você vai chamar quem está fazendo isso, né? Você vai olhar. Então, tem um alinhamento, né, entre o que você está pedindo com a pessoa que está do outro lado ali, né? Então, acho que isso. O que eu achei legal foi que assim, a gente tem sempre um peso muito grande do modernismo. Eu cresci dentro de uma casa do Niemeyer. Eu sei muito bem o que é isso, assim, sabe? De você tem esse peso do modernismo nas costas. Ao mesmo tempo que a gente tem muito orgulho, que eu adoro casas modernistas, adoro esse universo, mas às vezes dá a impressão que por que a gente não pode se abrir, por que a gente não pode ver outras formas, né? E acho que agora a gente está num momento onde isso está começando a abrir. É óbvio que onde tem que primeiro abrir são nas escolas de arquitetura, né? Que precisa se abrir para algo para além do modernismo, mas a gente já vê isso começando a acontecer nos próprios formados que vão por outros caminhos, né? Que buscam outras coisas, né? Quando eles vão para o mercado. E eu acho isso super rico, porque a gente tem um plantel bom, né? De possibilidades. Então, não, e nos interiores a diversidade já é bem maior, né? Muito. Acho Isso que é muito assim, legal. É um campo que permite mais experimentação, né? Que não é tão engessado, você pode mudar, ele não é tão vigiado, né? Porque eu acho que tem a vigilância, nos arquitetos tem a vigilância, né? De você sai um pouco, você, assim, pô, você tem que rezar a cartilha, você tem que rezar dentro da igreja, né? Então, se você escapa um pouco disso, assim, você já é... E aí, o arquiteto de interiores, ele é menos vigiado nesse sentido, né? Então, isso dá liberdade para ele, na verdade, né? Por muitas vezes ele ser subestimado. Por ele ser subestimado, ele tem mais liberdade. E aí ele acaba podendo ser muito mais criativo, né? Pode ir por outras paragens, assim, que eu acho que é muito rico, né, para gente. Não, é muito rico para gente. Então, a última tendência é a vintage tech, que é para o público sofisticado. É uma tendência justamente que pensa, já conheci tanto futuro, tantos futuros diferentes, né? Então, o que eu vou pegar como referência? Ele gosta da ideia da tecnologia, mas ele vai fazer isso de uma maneira um pouco retrô, porque justamente ele é alguém que conhece vários futuros, várias ficções científicas possíveis. Então, ele vai olhar para os anos 70, para os anos 80, a gente percebe que a cartela de cores é uma cartela de cores muito mais sofisticada, muito menos audaciosa do ponto de vista da artificialidade, né? Já vem com cores que são muito consagradas, né? Mas também que são mais sóbrias, que são mais sérias, e que não é todo mundo que gosta justamente dessa seriedade toda, né? Então, tem muita informação, muito glamour, muita arte, e isso misturado à diversão. Então, é um público que
está pedindo, né? Tem essa referência de Bauhaus muito forte, a gente acabou de falar, né? Então, como a gente transformar esse modernismo em uma coisa que não seja sisuda, ou que não seja só repetição da repetição. Acho que esse é o principal ponto para se pensar, não é jogar fora tudo o que foi vivenciado, né, com modernismo, principalmente o modernismo brasileiro, né, do qual a gente tem pérolas maravilhosas, né, Rino Leve, Burle Marx. Não é só isso, né, mas como que a gente pode ser menos rígido e mais criativo, né, como novas linguagens podem se desdobrar a partir dessa matriz tão importante, né? Então, a inspiração Bauhaus, sem dúvida, é um elemento a se pensar, as composições, as geometrias, as cores, né? Mas como escapar de ficar com essa cara, né, de wannabe suíço, né? Então, assim, uma coisa que fica muito forte e a gente tem que tentar sair desse universo de alguma maneira. Essa tendência, ela é uma tendência que olha para isso, mas traz humor, traz cor, traz diversão, traz elementos, então, que vão justamente brincar com essas formas iniciais, com esses lugares, né, da onde se parte essa referência de anos 60, de anos 70, dos materiais, dos acrílicos, dos plásticos, né, e traz isso para o contemporâneo, né, então traz isso com um pouco mais de organicidade, um pouco mais de materiais envolvidos, decors que são, às vezes, bastante inusitados, né, então você colocar uma parede de vários tipos de tijolinhos emendados, né, junto à estrutura de concreto, né, um tablô, né, com tudo geométrico, mas as cores não são as cores normalmente utilizadas, a maneira não é a maneira normalmente utilizada, então você traz um pouco mais de vivacidade, de contemporâneo, né, a coisas que estão referenciando sim o passado. Então não vira as costas para o passado, né, é retrô, é vintage, mas mais do que tudo, acho que é um elemento bem assim de pensar como ser criativo com essa matriz, né, como ir além, né, com essa matriz. E aí os pisos, e vou primeiro falar dos pisos, depois eu vou falar dos NDFs, eles são super sofisticados também, né? São as peças mais sofisticadas que a gente está indicando aqui, inclusive porque combina com essa ideia de, por um lado, tem um passado, né, sendo colocado, e por outro, a gente tem uma sofisticação contemporânea sendo misturado, né? Então, né, desde materiais que lembram metais, por exemplo, até materiais que lembram justamente madeiras com cara de anos 70, né? A mesma coisa no MDF e no MDP, né? Coloquei aqui o Belágio, inclusive, né, para a gente pensar sobre esse universo de referências que fala do contemporâneo. Essa é uma cor muito, muito, muito contemporânea, né, utilizada a exaustão em decor, já faz pelo menos uns 3 anos, né, mas ela é o que dá esse frescor né, de hoje, ela é a cor do momento, né? E aí misturar essa cor do momento com os elementos que vêm do passado como referência, para mostrar justamente como esse óculos, né? Um óculos tradicional, uma ginda tradicional, uma caneta tradicional, né? Um café tradicional, mas é no computador que a gente trabalha hoje, é no digital, é na tecnologia que a gente está sempre embrincada cotidianamente. Então não dá para a gente romper com o passado, porque ele nos traz segurança, ele nos fez quem a gente é hoje, mas sabendo do presente e olhando para o futuro. E o futuro a gente já conhece alguns formatos, então a gente pode, né, se inspirar e brincar com esses formatos do passado, né? Meio, vamos pegar uma inspiração lá no Barbarella e jogar nesse liquidificador, né, da contemporaneidade para poder ver o que sai. É um pouco por esse caminho, assim. O que você achou dessa, Winnie? Então, eu acho assim interessante esse balanço, né? De novo, a questão da tecnologia suavizada por alguma coisa, aqui nesse caso pelas cores, né? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, passa um pouquinho para frente, aquela imagem que você mostra a luminária do Vico Magistrete. Sim. A Eclipse. Uhum. Isso. Não é Eclipse, mas é do Magistrete. Esse laranja, né, por exemplo, ele traz um calor, né, para esse produto.
Essa do Joe Colombo já é aquela visão mais um pouco tradicional, digamos, né? Da Final dos anos 60. Exato. Mas eu acho que assim, o ponto central disso, para mim, disso tudo, né, para mim, seria que a questão de justamente como você recebe as influências do passado, celebra essas influências, mas você acrescenta, né, uma originalidade, você dá uma autenticidade para o que você vai criar. Você não está fazendo um mais do mesmo, né? Um repeteco. Então, assim, acho isso muito você tem identidade, né? Eu acho que esse que é o desafio, né? Tanto para a arquitetura quanto para o design de interiores, que remete ao modernismo, como que a gente quebra com essa receita. Porque muita gente fala que assim, para ser original tem que ser diferente de tudo que já foi criado. Mas você tem que ser original, mas você não, para isso você não precisa desprezar o que já aconteceu, né? Exato. Porque justamente o que já aconteceu nos trouxe até esse lugar onde a gente está hoje. Né? Então, acho que isso é fundamental. E uma outra consideração que eu queria fazer, que eu acho interessante, nessas 4 vertentes que você mostra, dos 4 grupos, né, de tendências, existe uma espécie de equilíbrio que vem pelo contraste sempre, né? Então, assim, a tecnologia de um lado, a manualidade de outro, o frio de um lado, o quente do outro, o futuro de um lado, o passado do outro. Então, esse equilíbrio que vem do contraste e que é tão rico, né? Como a gente pode trabalhar essas duas coisas de uma forma, esses dois inputs, né? De uma forma rica e original. Então, gostei demais, assim, aprendi muito, tô achando... tinha certeza que ia ser um papo gostoso, um papo e principalmente uma aula, né, Patrícia? Legal. Então, uma das coisas que eu acho que pode ser bacana para todo mundo, assim, né? Quando a gente olha para esse grupo de materiais principalmente para quem está lá na Revestir, é justamente conseguir trazer olhar para esses materiais sabendo disso que tem de contexto atrás, né? Então, entendendo, né, como que eles estão sendo propostos para esse ano de 2022 e 2023, né? Então, acho que é bem por esse caminho mesmo. E foi um prazer também apresentar aqui para você, Winnie. Muito obrigada. Que bom, imagina, eu que agradeço. O pessoal da organização está avisando a gente aqui que a live deve terminar às 3h30. Eu não sei se vai ser aberto para perguntas. Como é que está funcionando? Porque parece que está no YouTube ao vivo também. Né? Isso. Mas eu não estou lá no YouTube. Tem que saber se tem alguma questão, se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu vou interromper aqui, que aí a gente fica maior. Ótimo. Ou se você quer comentar alguma coisa mesmo. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Então essa questão da influência da Bauhaus, a gente teve em 2019 o centenário, né, da Bauhaus. Essa influência, naquela época, rolou muito forte. Eu queria saber como é que você enxerga. Você acha que ela vem contínua de lá até aqui? Ou ela teve naquele momento, ela deu uma sumida e agora ela ressurge? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo, na verdade, é contínuo. Na verdade, no Brasil, a gente não consegue escapar da Bauhaus, né? É uma coisa impressionante a força, assim, que tem, né? Então, apesar de só ter durado 14 anos, né? O legado, mas o legado é muito forte, né? Então, primeiro porque o Brasil tem um modernismo muito forte, né? Como manifestação mesmo de identidade de arquitetura brasileira, assim, que não dá para a gente negar. A gente tem uma linguagem própria, né? Ou melhor, linguagens próprias, né? Uma coisa é a Lina, outra coisa é o Niemeyer, outra coisa é o Rino, outra coisa, né? Então, a gente tem várias vertentes, né? E que vem até hoje muitos ótimos, né? E é uma coisa forte na América Latina também. Então, né, a gente sabe que tem uma série de novos arquitetos que são ótimos e que bebem também, né, no universo, né, do modernismo. Acho que ela não cai, assim, sabe? Ela cai um pouco para decor. Acho que para decor, sim, isso acontece, né? Para o design, assim, ela cai um pouco, mas ela ressurge agora.
eu acho que ela ressurge agora, porque para o público final, agora que faz sentido, demora um pouco para o público final conseguir processar, né? Então, acho que é um pouco isso que acaba acontecendo. Na arquitetura, ela é contínua, enquanto que no design ele dá uma caída e volta agora para o consumo. Joia, legal. Eu queria aproveitar e perguntar se o pessoal que está assistindo tem alguma pergunta, que a gente tem ainda 5 minutinhos, então, para aproveitar aqui a presença da Patrícia e fazer alguma pergunta, senão... Nossa, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, Patrícia. Ai, que bom, também. Fiquei bastante feliz, assim. Meio corridinha, mas... Pois é, né? Se deixar, a gente pode falar a tarde inteira sobre esse tema. Eu estou aqui mais espectadora, estou só... Como eu não estou no YouTube, eu não sei como está realmente, assim. Então... Não, eu abri e já perguntei lá para as pessoas. Então tá, ótimo. Já disse para quem tiver pergunta. É que lá está com um pequeno delay, mas eu acho que... Sim. Geralmente fica mesmo. Mas eu já chamei por lá. Muito legal. Eu vou aproveitar... A Jéssica perguntou aqui, olha, falem os grupos que vocês se identificam mais. Qual que você se identifica mais, Vini? Olha, eu acho que eu me identifico mais com o carioca. Diluído, casual, da natureza. Eu sou mais assim basicona, sabe? Então, eu gosto muito dessa coisa mais simples, mais ligada com o natural, né? Dessas matérias-primas orgânicas. Acho muito acolhedora, assim, muito... parece que você está recebendo um carinho, né? Quando você está num lugar assim. Então, me sinto muito bem. Gosto dos outros também, mas assim, o que eu mais me identifico é esse. E você? Eu gosto de todos, assim, eu sou muito... Dependendo de onde eu estou, eu quero ter um tipo de ambiente, sabe? Entendi. Se eu estou em São Paulo, eu gosto muito de estar num ambiente modernista, de estar num ambiente... Se eu estou na praia, eu prefiro um ambiente mais casual, sabe? Então, depende da experiência, assim. Eu gosto de todos mesmo, assim. Então, para mim é muito difícil. Até o que é vítima da moda, sabe? Latino urbano. Eu gosto também. Eu acho divertido, eu acho ele muito jovial, assim, muito divertido. Sempre tem essa pegada de diversão, eu acho isso bem legal. Né? Então, gosto da opulência, da coisa sexy também, do mais forte, assim, do primeiro, do pop tropical, gosto bastante. Então, aí é difícil para mim. O que você falou que eu achei interessante, um outro ponto, foi a questão quando você falava assim das casas, né? De cada, por exemplo, uma casa da montanha refletir o espírito da montanha, tal. Isso é uma coisa que acontece muito, mas eu tenho observado também que muitas vezes a pessoa faz assim uma casa com espírito de praia sem estar na praia, porque ela quer ter aquela sensação, né? Até tem aquele Instagram do The Summer Hunter, né? Que eles falam que o verão é um estado de espírito, não é uma estação, né? Então, eu acho que também, na verdade, assim, é tão aberto isso, né? E que bom, porque você consegue fazer... não existe mais essa coisa assim, eu estou na montanha, eu preciso ter uma casa que diga que eu estou na montanha. Normalmente ela diz, né? Isso é ótimo. Mas, às vezes, a pessoa é obrigada a morar na cidade. Aí, como é que faz, né? Também não pode ser uma coisa anacrônica, mas, de repente, um perfume de montanha ali, né? Sim. Já vi muito isso já, né? Tem perfis, né? Que tô tentando ver, acho que é Histórias Contadas. Um que é financiado até pelo Quinto Andar, que eu acho uma super sacada Histórias deles. De Casa. Assim, Histórias de Casa, isso. Eles mostram muito essa... Olha essa casa, mostra a casa inteira e fala assim, então, essa casa é em São Paulo. Aí você fala, nossa, jura? Parecia que era uma casinha no interior, né? Ou então mostra uma coisa que parece que é São Paulo e fala assim, isso daqui é em Ribeirão. Aí você fala, nossa, achei que era em São Paulo, né? E é uma coisa em Ribeirão. Então, acho que isso é super divertido que eles fazem com essas histórias da casa e que é um pouco essa ideia também de você que cria, né, a identidade, você que cria, né, aonde você quer estar, né? Então é importante você ter essa liberdade também, né? Existem
as caixinhas, né? Mas essas caixinhas elas são referenciais, elas não são para a gente morrer lá dentro, né? Elas são para a gente só partir, né, delas para aquilo que faz o fechamento realmente, né? Então, da nossa vida. Mas, Vini, agradecer, acho que a gente já está chegando no nosso final aqui, né? Muito, muito, muito obrigada pela participação. Foi super bacana. Eu que agradeço o convite, adorei. Queria ter mais um tempão aqui para ficar conversando com você. Né? Espero que todas vocês que estão, e todos vocês, e todos vocês de todos os gêneros possíveis e imagináveis que estão assistindo, né? Tenham curtido, né? Tenham percebido como que é esse processo também de fazer a pesquisa e tudo mais. E como isso não é desconectado, né, da nossa vida real, da nossa vida cotidiana, com pesquisa de tendência é absolutamente ligado a comportamentos, ligados ao contemporâneo e que desdobra para um futuro. Então, espero que todo mundo tenha gostado bastante. Passar a palavra aqui para a Winnie, para ela se despedir também, para a gente poder ir para o último minutinho. Deixa só o teu contato, Patrícia. É que estava no final do meu... Na apresentação? Na apresentação, Aí mas vale o teu e-mail, de repente? É patricia@tendere.com.br. Bem simples. Pode falar, Winnie. Então é isso. Mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade, que é sempre bom. O meu lema é vivendo e aprendendo, então estou sempre aprendendo alguma coisa e fiquei muito feliz. Também. Para quem quiser saber um pouquinho mais do Design do Bom, designdobom.com.br é o site, e no Instagram, @designdobom. Obrigada Legal. Mais uma vez, pessoal. Obrigada, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Tenham uma ótima tarde. Para todas as mulheres, um ótimo Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Tchau, tchau.